Então vamos resolver alguns exercícios sobre esse tópico radioatividade. Então a primeira questão é uma questão em inglês, da Unicamp do ano passado, e que ele fala: Nuclear fusion is a reaction in which atomic nuclei merge to form the nucleus of a new atom. The mass of the new atom's nucleus is lower than the sum of the merging nuclei's masses, a difference that is released as energy. This is, for instance, the reaction that occurs in the sun. The energy released during fusion can be calculated by the equation E equals delta mc squared, where delta m is the difference between the initial and the final masses in the reaction, and c is the speed of the light. When calculating the aforementioned energy nucleus, mass can be essa palavra aqui é difícil. Conveniently quantified using the atomic mass unit U, which is the roughly equivalent to 900 MeV. Daí ele fala a relação de 1 com 900 MeV. Consider the hypothetical nuclear fusion reaction. Tá aqui. X222 mais Y4, Z221. Veja que eu gastei meu inglês aqui, né? Agora chega. Note that the masses of X222, Y4 e Z222 são 222U, 4U e 221, respectivamente. The amount of energy released in this reaction is... Então, vamos fazer exatamente essa continha para que a gente possa calcular aí o que ele quer. A reação de fusão que você vê está aí, né? E aí a gente calcula a energia usando o ΔM. ΔM aqui em U, né? Porque todas essas unidades aqui são em U. Né? Então as alternativas representam unidades em MeV. Então tem que tomar cuidado. Aqui a gente tem uma soma inicial de 226 e aqui 221. Né? Então nós temos aqui, ó, basicamente, aqui em U, aqui o ΔM que você tem é 5U, né? Então ele mesmo fala no enunciado, né? Quando você vai lá para o enunciado, vou voltar aqui para o enunciado, ele fala aqui, ó, que o núcleo pode ser quantificado usando a massa atômica, que é aproximadamente 900 MeV, né? Então, faltam aí 5 unidades que estão sendo levadas na forma de energia, na forma em MeV. Então, ele fala que um U são 900 MeV. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem 1U, 900 MeV, só que esses 5U que sumiram aqui vai ser levado nessa forma de energia. Então, a energia aqui vai ser 5 vezes 900, 4.500 MeV de energia, o que dá aí para a gente a alternativa D, ok? Então, essa é a questão que a Unicamp propôs em inglês, mas na verdade não é muito complicado, né? Então, essa energia que está associado à fusão, ela é esse E igual a ΔMc quadrado. Esse ΔM é a diferença entre a massa inicial e a massa final, tá? Que vai sumir, entre aspas, mas vai sumir na forma de energia aí, ok? Então, essa é a questão 1. A questão 2 que a gente tem aí é uma questão que fala assim: também na Unicamp, a catástrofe de Chernobyl foi o mais grave desastre tecnológico do século XX. As explosões lançaram na atmosfera diversos elementos radioativos. Né? Então você tem diversos elementos radioativos, isso é muito importante. É aquilo que a gente chama de chuva de radiação, né? Que a gente comentou na aula. Hoje, em cada 5 pessoas nas fronteiras da Bielorrússia vive em território contaminado.
em consequência, né, da ação constante de pequenas doses de radiação a cada ano, cresce no país o número de doentes de câncer, deficientes mentais e pessoas com disfunções neuropsicológicas e com mutações genéticas. Aí o trecho adaptado aí do livro Vozes de Chernobyl, né, de 1997. A partir do documento acima e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então, é uma mistura, uma questão mais interdisciplinar. E é a partir do documento acima, né? Então você tem que basear um pouquinho no que ele está falando aqui. 1986 foi a catástrofe, né? As explosões lançam, né, na atmosfera esses elementos radioativos. Então, e em consequência desses elementos radioativos, você tem uma crescente de pessoas doentes aí. Então, alternativa A, a construção da central elétrica atômica de Chernobyl ocorreu em um momento de embate da União Soviética com o mundo ocidental capitalista, tendo em vista que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida curto. Esse é o problema, esse é um problema sério dessa alternativa A. Não são elementos, muito pelo contrário, elementos radioativos com meia-vida longo, para você ter uma ação tão duradoura a respeito disso, né? Que duram anos e anos, e você fecha a região por conta disso, é porque os elementos radioativos têm meia-vida longo, certo? Então, se você vai para D, de novo ele fala meia-vida curto, e que está absolutamente errado, né? Então, a E e a D, como ele fala de meia-vida curta, você manda embora. Então você precisa de meia-vida longo. Quando você bate o olho aqui na B e na C, você está vendo elementos lançados ao ambiente com tempo de meia-vida longo, né? Daí ele vai falar. Aí vem a B e a C, que, claro, não é da minha área, mas até que é tranquilo de entender, né? O acidente de Chernobyl é um marco do desmantelamento da União Soviética. O acidente de Chernobyl é um marco do fortalecimento da União Soviética. Espera um pouco, né? Nós estamos falando de 1986, nós estamos falando já de uma União Soviética um pouco mais, pouco mais não, bem mais fraca, com abertura. Então, nós temos aí que não é fortalecimento, mas é desmantelamento, né? E gera danos ambientais que não foram solucionados até hoje, né? Uma vez que esses elementos têm tempo de meia-vida longa. Portanto, aqui a alternativa B é a correta aqui, certo? Vamos para a próxima questão, questão 3. Universidade Federal de Santa Catarina, que fala que o americio 241, que emite partículas alfa. Veja que até uma pergunta: qual é a composição das partículas alfa, né? Mas já a gente responde. Vamos seguir uma sequência aqui meio lógica e depois a gente trabalha aí esse item B, né? A radiação alfa ioniza o ar e isso permite que uma pequena corrente flua entre dois eletrodos. Em situações com fogo, a fumaça impede o processo de ionização, então a corrente cai e o alarme dispara. Esse tipo de detetor de fumaça é o mais comum por não ser caro e por identificar melhor as mínimas quantidades de fumaça produzidas por chamas. O americio 241 tem meia-vida de 432 anos, portanto o alarme de fumaça não precisará ser alterado diariamente, porque 432 anos é um belo tempo aí para esse detetor, né? Então, muito bem. Então ele dá uma função para o americio, né? Falando que exatamente a radiação ioniza o ar. Isso permite que você tenha uma corrente que vai fluir entre dois eletrodos. E aí, quando você tem a fumaça, ela vai impedir esse processo de ionização, então a corrente vai cair e o alarme vai disparar. Esse é um mecanismo bacana que a gente tem. Aí ele fala, item A, reproduza na folha oficial os eixos abaixo, que eu vou mostrar para vocês, e esboce o gráfico de decaimento ao longo do tempo de uma amostra que contém N núcleos radioativos de americio 241, eixo Y, indicando e identificando as principais coordenadas. Muito bem. Então, vamos lá para o nosso caderno. Aqui você tem o gráfico, né? E esse gráfico aqui, representado nessa questão, vamos supor que aqui ele vai de 500, aqui 1000,
né? 1.500, 2.000. E aí o tempo de meia-vida, que a gente representa T meio ou P, aí do Americio, que ele falou para a gente, é de 432 anos. Então a gente tem aí 432 anos para o nosso tempo de meia-vida aí. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Se a gente começar com N0 aqui, 432 anos, que mais ou menos aqui, vai para N0 sobre 2. Então nós já temos aqui, ó, 400 é o primeiro ponto. Daí 432 anos depois, a gente vai para N0 sobre 4. Então a gente vai para quase aqui 432, 864, né? Então aqui. E assim vai. Então você pode construir no gráfico, né, numa escala aí bonitinha, tentando fazer a ideia de que você vai ter uma figura que vai cair. E agora é um momento crítico para mim traçar a lei de decaimento exponencial da Americio. E vai seguir aí até, né, depois aqui. Certinho? Você pode fazer o N0 sobre 8, que vai para 1.200 e poucos anos, e assim vai, tá? Daí ele vai para o item B, que eu já li, e ele pergunta para a gente o que é aí a composição de uma partícula alfa, né? Então a gente vai lembrar aqui para você, uma partícula alfa, né, ela tem 2 prótons e um número de massa 4. 2 prótons, 2 nêutrons. Então isso daqui é um núcleo de hélio 2,4, certo? Com número atômico 2 e número de massa 4. Agora vamos para o item C aí. Então o item C fala o que para a gente? O item C fala: em um laboratório projeta-se um sistema para controle da espessura de folhas de alumínio a partir da quantidade de partículas recebidas no detetor, conforme o esquema ao lado. Então você tem um emissor de partículas, você tem aqui uma folha de alumínio, você vai ter um detetor de partículas e um computador. Muito bem, algumas partículas são absorvidas pelas folhas e outras passam para o detetor. Quanto mais espessa a folha, menos partículas passam para o detetor. Então ele está falando, ó, mais grossa é essa folha de alumínio, menor a quantidade de partículas que vão chegar aqui, né? A quantidade de partículas que chegam ao detector é monitorado por um computador, o qual envia um sinal para controlar o espaço entre os rolos. Muito bem. A folga entre os rolos controla a espessura da folha. As partículas alfa ou as partículas beta serão a melhor opção para o projeto. Indique sua resposta em no máximo 5 linhas, ou seja, não me escreva muito porque eu não estou interessado em muito texto. Eu quero alguma coisa que seja rápida e prática para a gente, né? Então, qual é a justificativa? Se você pensou as partículas beta, né, você acertou. As partículas beta possuem, né, um maior poder de penetração. E o fato delas terem um maior poder de penetração, né, já as partículas alfa vão ser mais barradas aí pela nossa folha, né, de alumínio. E, claro, quando você quer exatamente que você quer controlar, né, o espaço entre os rolos, e o espaço entre os rolos tem que ter um ajuste, né, fino, né, dado por partículas que vão penetrar e vão ser detectadas lá pelo um detetor que vai gerar um sinal lá para o computador. Se você tem uma sensibilidade maior para partículas que são mais penetrantes, que é o caso da partícula beta, melhor. As alfas já vão ser mais bloqueadas por finas camadas, né? Então a gente precisa ser uma partícula com mais poder penetrante, que é o caso da beta. Claro, se está muito fininho, muitas betas vão passar. Se você aumenta um pouco a espessura, menos betas vão passar, e aí o teu computador vai perceber isso, ajustando lá a distância entre os rolos, certo? Então, por isso as partículas beta.
são melhores, porque elas têm um maior poder de penetração aí nesse sistema. Beleza? Então agora vamos para a questão última aqui, né, que é a questão número 4. Um dos primeiros isótopos utilizados em preparação coloidais radioterapêuticas foi o radioisótopo ouro 198. Lembra que esse número 198 é um número de massa. O que é um emissor de partículas beta? O isótopo formado nessa emissão é... Então vamos lá, lembre-se que na prova tem uma tabela periódica, então a gente vai partir do ouro 198, então vamos lá para o ouro 198, nessa questão 4, aqui, então você tem o ouro 198, e aí esse ouro 198 vai emitir uma beta, que é aqui menos 1 e 0. Né? O que vai acontecer? Vai acontecer que a espécie aqui, que a gente vai descobrir, que eu vou colocar um balão, ele tem o mesmo número de massa 198. Isso já é uma coisa muito bacana e muito interessante, porque quando você avalia as suas opções, você tem uma única opção, que é o mercúrio. Né? O mercúrio 198, o resto, meu caro, pode jogar fora. Você não precisava nem de uma tabela periódica para resolver isso daí. Mas a gente vai resolver, porque esse cara aqui, para mostrar mais para você, afinal a gente está estudando junto aqui, ó. Então esse cara que está sendo produzido aqui, que eu vou chamar de X, a gente sabe que ele tem que ter um número atômico a mais que o ouro. Então vai lá, consulta lá o número atômico do ouro. O ouro é 79. Muito bem. Então, o ouro é 79. E esse cara, portanto, tem que ser 80. Quando você vai na tabela periódica, você vê que quem é 80 é o mercúrio. Mas você não precisava nada disso para chegar ao seu mercúrio e chegar ao fato que essa questão tem a alternativa D. E muitas questões de radioatividade são essas de conservação que a gente tem aqui. Certo? Conservação de número atômico, conservação de número de massa. Perfeito? Lembrou disso? Você faz um monte de questão. Forte abraço e a gente se vê na próxima.